A gente tá na espera aí que o Ceará contrate esse lateral direito essa semana. No máximo, semana que vem, até porque a janela de transferência termina na sexta-feira da semana que vem. O Ceará tem aí um tempo reduzido. E, Klaus, parece que é uma coisa, né? A gente falava isso há tanto tempo, né? Porra, quanto tempo a gente fala sobre lateral, parece um negócio, é incrível isso. E deixou-se aí para a última semana da janela de transferência para trazer o lateral, depois que o Buiú se machucou. Então, a gente primeiro aborda esse lado, né, da situação da lateral direita, que não estava resolvida. Sei que o presidente veio aqui no bate-papo com a gente, falou sobre a questão da lateral direita, de oportunizar garotos da base, o próprio Buiú também, que foi formado no Ceará, mas não é mais da base, né, porque já rodou em outros clubes. Mas, cara, a gente chegou ao cúmulo de novo de ter um lateral direito à disposição para o Brasileirão, cara. Não é o primeiro episódio que isso acontece. Gente, se isso tá acontecendo, não normalizem. O Natan não tá preparado para jogar agora no Brasileirão da Série A. Se ele não tá sendo colocado junto com os profissionais, é porque ele não tá pronto. Então não adianta o diretor de futebol dizer que o Natan é uma opção, cara. Cara, voltem para a realidade, entendeu? Isso não tá certo. O Natan nunca esteve pronto para jogar agora na lateral direita do Ceará. Espero que esteja, espero que ele jogue muito. Mas quem saiu do Ceará foi nada mais, nada menos do que o Samuel Xavier. Foi um grande lateral direito que hoje é titular do Fluminense, inquestionável. Então não dá para você chegar aqui e dizer, eu acho que o Buiú e o Gabriel Dias vão resolver. Primeiro, o Gabriel Dias vem de uma formação tática específica com o Rogério Ceni, onde ele tinha uma função específica para ser executada com o Rogério Ceni, porque a função dele de origem não era lateral direita. Então ele executava exatamente o que o treinador queria pelo lado direito de campo. Não dá nem para a gente transformá-lo ainda em um lateral direito de ofício, né? Porque ele executava uma função pelo lado direito. É um pouco diferente de ser lateral direito, de ter o cacuete, né? De ter as valências técnicas e táticas e comportamentais de um lateral direito. O Gabriel ainda não tinha tudo isso formado quando a gente trouxe, por esse lado. E por outro, o Buiú, né? Que é um menino que ainda está se firmando, está aprendendo muita coisa, que saltou de um Joinville, né? Na Série D, para um período sem jogar, sem clube, voltou para o Ceará, começou no Aspirantes e veio direto para a Série A. Bacana, jogou bem, jogou razoavelmente bem, mas não o suficiente em nenhum momento que nos dissesse assim, nem lembro do Samuel Xavier, nem sei mais quem é Samuel Xavier. E isso se arrastou durante a temporada inteira, cara. A temporada inteira a gente falando, gente, precisamos de um lateral direito a mais, precisamos qualificar, precisamos de mais uma opção. Eis que agora o Buiú, né, um dos jogadores que a gente tinha como opção, se lesiona. E eu lembro, Douglas, que em alguma live lá para trás eu falei, vai chegar a hora de ficar sem lateral direito. Eu acho que eu falei isso, cara. Eu não gosto nem de lembrar, porque em algum momento eu falei, vai ficar sem lateral direito. Porque quem tem dois só tem um. E a gente não tinha o Natan. O Natan não está sendo usado como no profissional. E nem adianta vir com esse papo, entendeu? Né? Porque quem falou sobre isso foi o Jorge Macedo, falando que a gente tinha o Natan como a fatídica coletiva lá, né? Naquela entrevista tão... que não serviu de nada. Sinceramente, aquela entrevista não serviu de nada. E vir pra coletiva para falar aquilo ali, e aí a gente tá vendo aí a nossa necessidade de trazer o lateral direito. E é isso, vamos ter que correr, porque a janela de transferência internacional fechou. A Série A, acho que sobrou nada praticamente da Série A. Vai trazer quem? Daniel Alves? Não vai. Então, assim, sobrou Série B, Série C, Série D. E aí começaram a surgir alguns nomes. Klaus, eu tava falando antes de alguns perfis, né? Perfil ideal de lateral, que pode ser contratado, aí levando em consideração idade, carreira, tempo de retorno, risco de lesões e aspectos comportamentais. Bom, eu coloquei esses pontos que tu citou aí, na verdade, só pra gente citar o seguinte: que perfil o Ceará busca no mercado, né? A gente tá passando por uma temporada inteira de problemas na lateral direita. De problemas crônicos que todo mundo comenta, que o torcedor comenta, comentaristas, analistas comentam, todo mundo. É unânime falar, a lateral direita do Ceará não está resolvida. Nunca esteve. Desde que o Samuel saiu, né? E a gente chega num momento crítico, onde o Ceará não tá bem, o Ceará tá oscilando e vai oscilar um pouco mais com a mudança de treinador. Então o ideal para um momento desse, que tipo de jogador é o ideal para uma situação dessa? Mais um jogador daquele
que é jovem, que tem potencial, que pode evoluir, pode virar uma venda futura, ou um jogador mais calejado, mais pronto, que a gente pode exigir no curto prazo, que vai resolver, ou pelo menos vai entregar ali o feijão com arroz com uma tranquilidade na lateral direita. Você fica tranquilo, porque sabe que o cara sabe jogar, entendeu? Já tá pronto para uma Série A. E, cara, honestamente, eu vou por esse caminho. Do jogador mais experiente, pelo menos para a situação atual do Ceará, eu acho que é o jogador que encaixaria mais. O jogador mais experiente, com rodagem de Série A, que sabe lidar com pressão de maneira mais tranquila, né? Sabe, já é acostumado à pressão, pode agregar o time de alguma maneira com a sua experiência em jogos grandes, difíceis, não sente o peso. Então, assim, eu iria muito para um jogador mais pronto. Ver o que é que tem de opção aí nos times que estão, sei lá, com excesso de jogadores, né? Sei lá, o Flamengo tá com um monte de lateral direito porque o Daniel Alves vai para lá. Vai ficar sem espaço pro Rodinei, vai ficar sem espaço para outros aí. Entendeu? Se bem que eu acho que o Rodinei já fez os 7 jogos. Ou não sei. Mas o fato é que olhar pro elenco dos caras e ver quem tá ali meio que sem espaço, como tava o Lucas Lima, que acabou indo pro nosso rival. É ver um jogador desse perfil, porque a necessidade do Ceará hoje não é de mais uma aposta não, cara. A gente tá beirando a zona de rebaixamento. E jogando mal, jogando sem ânimo, jogando sem energia, entendeu? Chega um garoto desse que tem um potencial, tem uma qualidade, ele vai ser só mais um. Velho, lembrem de outras valências, de questões comportamentais. A gente tá precisando de ânimo. A gente tá precisando de experiência pro elenco. Não olhe, eu sei que é legal trazer jogador jovem. Eu sei que é importante demais trazer jogador com potencial. Mas o momento do Ceará não é para jogador como o Brian e o Thiago Enes. Podem ser bons jogadores. Não tô falando que não são. Só acho que não vão vir como solução. Pro curto prazo, a gente não pode exigir deles a solução plena e divina da lateral direita do Ceará. Entendeu? O fato é, na pior das hipóteses, tragam alguém, pelo amor de Deus. Agora, se dá para escolher, eu iria por um caminho diferente do que o que tá pintando aí de perfil que o Ceará definiu para a lateral direita do Ceará. O que é que tu acha, Douglas? O pior justamente, na verdade, é porque acho que faltam opções, né? No momento, o ideal realmente seria o cara para vir, chegou aqui numa segunda-feira, na quarta-feira tá ali treinando entre os titulares. Eu acho que o ideal era esse cara incontestável que viesse realmente para ser titular do Ceará. O problema é justamente esse. Demorou tanto a trazer um lateral direito, demorou tanto, e aí não tem como eximir a culpa da diretoria nesse caso, que relaxou, achou que estava resolvido. Não sei se foi também uma questão com o Guto Ferreira antes, que ele não exigiu um lateral direito. A gente não sabe exatamente quem foi que fincou o pé e disse, não, a gente já está resolvido com esse problema da lateral, que a gente bate nisso, não é a gente fala canal não. A torcida do Ceará exige a contratação de lateral desde lá atrás, meu amigo. Desde antes do Brasileirão a gente já falava sobre isso, sabe? Desde o começo da temporada. Exatamente. A gente começou a temporada, Douglas, aí falou, o que é que falta ainda para esse time? Aí se falava lateral direito e mais um zagueiro, eu acho, porque na época o Gabriel Dias não tava... Ou o Gabriel Lacerda não era tão confiante assim, sei lá, não era... A gente não confiava tanto. Pois é, mas aí beleza, na zaga resolveu, mas aí lateral não resolveu, cara. Teve um começo ali do Gabriel Dias, tava muito bom e tal, mas mesmo assim a gente sabia, o reserva era o Buiú, era um cara que não tinha sido testado ainda, a gente tava na desconfiança. Buiú fez algumas boas partidas, é verdade, mas sempre tinha aquela sensação que faltava alguém ali, como do lado esquerdo. Do lado esquerdo a gente tem 2 jogadores muito bons, que é o Pacheco e o Kelvin, e resolve, tá legal. E ainda tem o terceiro, tem 3, tem o Alessandro, que é um bom lateral promissor também. O Ceará não tinha, o Ceará só tinha a conta do chá e olhe lá. Sempre foi o problema do Ceará nessa temporada. Aí faltando uma semana para fechar a janela de transferência, aí as opções são menores, tem que se partir para a Série B, e tudo bem, se vier aí o Thiago Enes ou o Brian, eu acho até que são boas contratações, mas é como você falou, é muito arriscado jogar nas costas desses caras, um deles se vier para ser o titular do Ceará absoluto, de ser o titular de uma Série A, a gente não sabe como é que vai render esses jogadores, ou um desses jogadores se eles vierem, né?
É difícil, porque parecia uma coisa que estava prevista já, a gente já estava contando com isso, chegar numa Série A ter que improvisar lateral. Parece, Klaus, que o Fabinho foi testado novamente como lateral direito nos últimos treinos, né? Isso é bizarro. Isso é algo que, cara... Triste, é triste. Não dá. É triste porque a gente vê os erros se repetindo, né? E sabe onde vai dar, né? No desespero, na preocupação com zona de rebaixamento, time perdido taticamente. É complicado, porque você escolhe a confusão, você escolhe o problema, você escolheu o problema durante a temporada. Quando você podia resolver, entendeu? Tava ao alcance de resolver. Mas, infelizmente, cara, é isso que para muitos, né, da torcida, a diretoria atual peca, né? Na falta de ousadia, de ter um pouco mais de gana esportiva para buscar as coisas, né? Olhando para a competição. Tá sempre querendo, pô, eu quero um jogador que me dê receita numa venda futura. Isso é legal, a gente sempre bate aqui. Importantíssimo, fundamental fazer isso. Mas não é só esse caminho, cara. Senão, o Flamengo não era para ter contratado jogadores medalhões que contratou. E continua contratando como Davi Luiz, Daniel Alves. Então o Flamengo tá errado. O Flamengo tá errado. O Atlético Mineiro tá errado. Tá errado? Não é para fazer. O Palmeiras tá errado. Não é para fazer. Os times que estão na ponta do campeonato estão todos errados. Porque eles trazem jogadores jovens, promissores também, né? Mas também trazem os medalhões para dar aquela qualificação, aquele punch de buscar a competição, o resultado competitivo, o resultado da competição, a vitória, né? E os caras têm a mentalização ali, são mentalmente fortes para jogar esse tipo de jogos. Já estão com uma história no futebol muito grande. Os caras desses ajudam no vestiário, pô. Ajuda, inclusive, esses caras mais jovens. Porque um cara jovem vem com um contrato de 3, 4 anos. Se a gente traz um cara mais experiente, mas que tem uma vivência, sei lá, vou dar um exemplo, eu tô falando que vai ser ele ou não. Vitor Ferraz, que eu sei que é muito caro. Mas, pô, é um cara que já resolveu. A carreira inteira dele foi titular no Santos. Teve seus momentos também no Grêmio. Agora tá um pouco mais isolado, mas teve seus momentos. E aí um cara desse chega, agrega no vestiário, até pros meninos da lateral direita que estão aí chegando e a gente tá tendo problema. Entendeu? E a gente não vê isso acontecendo, cara. Esquece desse detalhe que os times também contratam medalhões. Aí a gente vai apostar, quando vai querer contratar caro, em um jogador como o Ione, que tá parado 2 anos. Que critério foi esse, entendeu? Cara, futebol contrata jogadores medalhões também. Eu sei que a gente tem o Jael, por exemplo, que tá nesse perfil, mas tem muitos outros que a gente poderia também ter qualificado e não trouxe. E que isso não vire um preconceito, entendeu? Isso que me preocupa. Achar que jogador mais experiente de Série A não vale a pena trazer. Isso para mim gera um preconceito errado. Porque aí você tá transformando o clube só no quê? Num clube que se mantém na Série A, relativamente estável, mas que não busca grandes objetivos de competição. O próprio Atlético Paranaense, que a gente vê o nosso presidente, o Robson, se espelha muito por diversos aspectos de gestão esportiva serem muito bons, e realmente são, o Atlético vai para o mercado buscar medalhão também, viu? Senão não teria Lúcio Gonzalez com 50 anos jogando lá. Entendeu? E o Jadson, que chegou com 38. Então tem medalhões também no Atlético. Faz parte do futebol ter, cara. Mesclar isso aí, né? Tem que ter mesmo. Mesclar. Marcelo Heleno já tá com 35. É o zagueiro deles. Thiago Heleno. E tem outros também, entendeu? Então não dá pra você ficar olhando só pra um modelo específico, perfil de específico de jogador e achar que aquele é só aquele que tá certo. Não pode se amarrar assim, cara. Tem que ter uma pluralidade ali de opções e entender cirurgicamente qual é o perfil que se adequa mais pro momento. E acho, o momento hoje do Ceará pede um jogador mais experiente para lateral direito, Douglas. É isso aí. Gente, esse corte tá indo pro YouTube, tá? A gente gravou aqui na Twitch, então você do YouTube deixe o like, se inscreve no canal, compartilhe com a galera, seja membro também, tem um botão Seja Membro para você apoiar aqui o nosso trabalho. A gente tem muitas novidades aí para membros aqui do BPR, beleza? A gente fica aqui com a gente, fiquem ligados, quando tiver novidades em relação à contratação, deve sair o novo lateral direito em breve, a gente vai trazer por aqui. Valeu, tamo junto. BPR, bora pro acho.